Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós veremos noções básicas de geometria plana. E nós vamos começar conversando a respeito de conceitos primitivos. São conceitos que não têm propriamente uma definição, mas precisam da nossa intuição. Começamos com um ponto. O ponto ele não tem volume, não tem área, ele é uma dimensão zero, tá ok? A gente pensa num ponto como simplesmente uma posição no espaço. Posteriormente, a gente tem a reta, que é um conjunto de infinitos pontos, tá ok? E se estende infinitamente nos dois sentidos. E ela não precisa ser necessariamente horizontal, pode ser vertical, pode ser inclinada. Posteriormente, a partir da reta, a gente consegue imaginar o conceito de semi-reta, que é uma figura muito parecida com a reta, ela tem uma origem e a partir da origem ela se estende infinitamente em um sentido, tá ok? Assim como aparece na sua tela. Depois da semi-reta, a gente consegue imaginar também o conceito de segmento de reta, que é como se eu pegasse uma parte da reta limitada por dois pontos, um ponto de início e um ponto de fim, tá ok? Bom, agora a gente vai para a noção de ângulo. O que seria ângulo? Para ter a noção de ângulo, nós nos remetemos ao conceito de semi-reta, que seria aquilo que tem uma origem e se estende infinitamente. A região entre duas semi-retas com a mesma origem é o que nós chamamos de ângulo. Essa região vermelha aí que você está vendo, tá ok? Bom, repara que as duas semi-retas elas têm a mesma origem, que é o ponto O, e a região entre elas é o que nós chamamos de ângulo, ok? Agora, nós vamos ter uma noção da unidade de medida de um ângulo. Como que a gente mede o tamanho de um ângulo? Para a gente conseguir comparar um ângulo com o outro, a gente precisa de uma métrica, de uma forma de medi-lo, tá? E para isso, eu preciso que você comece imaginando uma circunferência. Posteriormente, nós vamos imaginar uma reta que divide essa circunferência. Vamos dividir mais essa circunferência. Agora são 4 partes iguais. Vamos dividir mais ainda a circunferência. São 8 partes iguais. E eu quero que você siga esse raciocínio até você conseguir imaginar sua circunferência sendo dividida em 360 partes iguais. Tá ok? Aí a gente vai obter uma figura muito parecida com essa que está aparecendo aí na sua tela, tá? A única diferença é a seguinte, que nessa figura, para o desenho não ficar muito sujo, só estão aparecendo os números de 10 em 10, mas ela foi dividida em 360 partes iguais. Cada parte a gente vai chamar de grau, tá ok? Então, uma circunferência ela é dividida em 360 partes iguais, cada parte a gente chama de grau. E aqui a gente começa com a ideia do que seria um transferidor. E agora eu vou te mostrar o que é um transferidor e como usar um transferidor. Aqui na tela nós temos um transferidor. Como que funciona um transferidor? Um transferidor serve para a gente conseguir medir a abertura do nosso ângulo, o tamanho do nosso ângulo. E para isso eu vou pedir a ajuda do Sony, acompanhe ele aí. Para que nós consigamos medir o tamanho de um ângulo, primeiramente você deve marcar um ponto no centro do seu transferidor, onde o Sony está mostrando. Posteriormente, no zero do seu transferidor. E, por último, você marca um ponto no ângulo que você quer. Se você quiser 10 graus, você vem aqui fora do transferidor e marca um pontinho. Se você quiser 20, vem aqui fora do transferidor e marca um pontinho. Aí você vai ligar o centro ao zero, o centro ao ponto que você marcou. E aí você vai ter a abertura. No nosso exemplo, ela vai aparecer sombreada em laranja, tá? Olha aí. Aqui eu acabei de representar o ângulo de 26 graus. Então a gente marcaria um ponto no centro, um ponto no zero, um ponto no 26, tá ok? E essa abertura seria de 26 graus. Aqui nós podemos marcar o ângulo que a gente quiser, tá? Qualquer ângulo que é menor do que 90, como esse 26, esse 38, esse 40 que você está vendo aí, ele é chamado de ângulo agudo, tá ok? Aqui a gente pode abrir o nosso ângulo o quanto a gente quiser até chegar aqui, olha, em 90. Esse ângulo é um ângulo importante também, tá? Memoriza ele. Esse ângulo de 90 graus, que é essa abertura nesse tipo aqui, ó, ele é chamado de ângulo reto, tá? E se a gente continuar abrindo o nosso ângulo, qualquer ângulo maior que 90 e menor que 180 é chamado de ângulo obtuso, tá ok? E a gente pode abrir nosso ângulo até chegar aos 180 graus.
Esse tipo de ângulo aqui é chamado de ângulo raso, tá? E a abertura do ângulo pode prosseguir até pouco antes de 360 graus. Por quê? Porque quando a abertura do ângulo chegar a 360 graus, as retas laranjadas, né, que demarcam os limites do nosso ângulo, elas vão estar uma sobre a outra. E o 360 graus vai voltar a ser 0 graus, porque afinal de contas, 360 graus e 0 graus nessa abertura aqui é a mesma coisa. Acompanhe aí. A gente está aumentando, aumentando, até chegou a 360. Olha a marcação aqui no canto, o Sony mostrando, 360. Olha a marcação aqui no transferidor, 360 e 0. É absolutamente o mesmo ângulo. Conseguiu entender? Você entendeu, velho? Agora nós voltamos às nossas noções básicas de geometria. Agora que a gente já viu como funciona o transferidor e já viu alguns ângulos que são muito importantes, eles aparecem aqui de novo para que você memorize. Bom, o que é um ângulo reto que a gente viu? É um ângulo de 90 graus. E ele é sempre representado com esse símbolozinho aqui que o Sony está apontando para você, olha. Um quadradinho e uma bolinha no meio, tá ok? É o símbolo de 90 graus. Ângulo agudo é todo ângulo que é menor do que 90 graus, tá ok? E maior do que 0. Ângulo raso é todo ângulo de 180 graus, meia volta, que a gente viu lá no transferidor agora há pouco. Ângulo obtuso é todo ângulo que é maior que 90 e menor que 180. Tem essa forma aí que você está vendo na sua tela, tá ok? Bom, agora não dorme, presta atenção que eu vou começar a passar para você conceitos importantes, tá ok? Vou dar alguns conceitos fundamentais que eu preciso que você tente memorizá-los, tá ok? Primeiramente, a gente vai ver aqui o que são ângulos opostos pelo vértice. Segundo a nossa definição, ângulos opostos pelo vértice são ângulos que os lados de um deles é prolongamento dos lados do outro ângulo. Lendo assim, se torna um pouco complexo e complicado de você entender, mas quando eu desenhar, tudo vai se tornar mais claro. Observe o desenho. O ângulo alfa é formado por duas semirretas, que se nós prolongarmos elas, formam o ângulo gama. Gama e alfa são opostos pelo vértice. Sempre que nós temos ângulos opostos pelo vértice, esses ângulos são chamados de ângulos congruentes. E nós já vimos em vídeos anteriores que a palavra congruente significa ter o mesmo tamanho, a mesma medida, no nosso caso, né? E o símbolo dela são esses três tracinhos aqui. Então nós podemos falar que gama é congruente a alfa. Se o gama mede 30 graus, o alfa mede 30 graus. Se o gama mede 50 graus, o alfa mede 50 graus e assim por diante. Ok? Agora, o que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma deles é de 90 graus. Olha aí, alfa e beta são complementares, porque a soma deles resulta em 90 graus. Qualquer combinação de ângulos, de pares de ângulos, cuja soma resulte em 90 graus, são chamados de ângulos complementares. Pode ser 30 e 60, 45 e 45, 50 e 40, tá ok? A combinação que você quiser. Se a soma resultou em 90, eles são chamados de ângulos complementares. Posteriormente, nós temos os ângulos suplementares. Ângulos são suplementares quando a soma deles é 180 graus. Ou seja, a soma dá um ângulo raso, essa meia volta em verde que você está vendo aí. Alfa e beta podem ser qualquer valor, desde que a soma deles resulte em 180 graus. A gente pode ter 100 e 80, a gente pode ter 90 e 90, a gente pode ter 135 e 45. Qualquer combinação de um par de ângulos que resulte em 180 graus são chamados de ângulos suplementares, cuja soma é igual a 180. Ângulos replementares são ângulos cuja soma é igual a 360 graus, ou seja, uma volta completa. Tá vendo esse alfa e beta aí? Eles podem ter qualquer valor. Se a soma deu 360 graus, eles são chamados de ângulos replementares. Nós podemos ter 360, são ângulos replementares. Nós podemos ter 180 e 180, a soma dá 360, então são ângulos replementares, e assim por diante. Tá ok? Bom, agora nós vamos falar a respeito de segmentos. Segmentos consecutivos seriam o quê? Quando possuem um ponto extremo em comum e não possuem nenhum ponto interior em comum.
Eu vou dar um exemplo que com o exemplo tudo fica mais claro, tá ok? Imagine esses segmentos aqui, olha. Se a gente pensar no segmento AB e no segmento BC, eles têm um extremo em comum, que é o ponto B. O ponto B é o final do segmento AB e o início do segmento BC. E não tem mais nenhum ponto em comum. Então, eles são segmentos consecutivos. Se a gente olhar para o segmento BC e para o segmento CD, eles têm um extremo em comum, que é o C, porque afinal de contas o C ele é o final do BC e é o início do CD, e não tem mais nenhum ponto em comum. Então, são segmentos consecutivos. Da mesma forma, se a gente olhar para CD e DE, nós temos que D é o extremo deles, ou seja, D é o final do segmento CD e o início do segmento DE, e eles não têm mais nenhum ponto em comum. Então, eles são segmentos consecutivos, ok? Agora nós vamos ver segmentos colineares. O que são segmentos colineares? São segmentos que admitem uma mesma reta suporte. Se a gente pensar nos dois segmentos e imaginar uma reta que passa pelos dois ao mesmo tempo, então eles são segmentos colineares. Vamos dar uma olhada em dois exemplos. Primeiramente, a gente tem um exemplo A, o segmento AB e o segmento BC. Se a gente imaginar uma reta, eu não consigo imaginar uma reta que passa pelos dois segmentos ao mesmo tempo. Então, estes segmentos não são colineares. Tá ok? Agora, olha o exemplo B, o segmento DE e o segmento EF. Eu consigo imaginar uma reta que passa pelos dois segmentos ao mesmo tempo. Então, esses segmentos são segmentos colineares. Deu para entender o que são segmentos colineares? Muito bom. Agora a gente vai falar a respeito da posição relativa entre retas. Nós podemos ter retas que são paralelas. O que seriam retas paralelas? São retas cuja distância entre elas é sempre constante. Retas que não se cruzam mesmo quando nós prolongamos essas retas. R e S são exemplos de retas paralelas. E o símbolo de retas paralelas está aqui embaixo, olha. R é paralela a S. Outro tipo de posição relativa entre retas seriam retas concorrentes. Retas que possuem apenas um ponto em comum. Olha esse exemplo aí, ó. A reta R e a reta S se cruzam no ponto P. E o símbolo de retas oblíquas é esse aqui, ó. R e S. Retas concorrentes que se cruzam em um ponto. Tá ok? Só se cruzam nesse ponto. Bom, continuando. Retas perpendiculares. Retas que se cruzam formando ângulos de 90 graus. Olha só. A reta R e a reta S são retas perpendiculares. Elas se cruzam formando ângulos de 90 graus. Só mostrei um aqui, mas todos os outros três ângulos que não são mostrados são ângulos de 90 graus, tá? E o símbolo de retas perpendiculares é esse aqui. R é perpendicular a S. Com isso, nós terminamos as nossas noções básicas a respeito de geometria plana. Se você está aqui no canal em busca de um conteúdo específico, pode procurar na descrição, que lá os conteúdos estão separados em ordem alfabética, cada um com sua respectiva playlist. Aqui no canto vai aparecer a playlist do 8º ano e um vídeo que complementa essa matéria. Paralelas cortadas por uma transversal. Aqui em cima vai aparecer minha foto, clica nela, se inscreve no canal, deixa seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.